Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre Vasco. E hoje, nessa sexta-feira especial, dia 12, Dia dos Namorados, o canal deseja a você aí, casal, um feliz Dia dos Namorados, tá? Que seja um dia realmente especial para vocês, ok? No dia de hoje, a gente quer trazer algumas notícias aí envolvendo o Vasco da Gama de ontem ao final do dia, né? Algumas notícias aí que esquentaram o dia a dia do Vasco ontem. E a gente já quer começar aqui com a primeira, mas antes da gente começar a debater essas notícias aqui com você, eu peço que você deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos novos conteúdos. E se gostar ou não, deixe seus comentários aí após o vídeo e compartilhe aí com mais amigos vascaínos, ok? Começando aqui as notícias do dia, tem aí uma lista de notícias dadas pelo canal Atenção Vascaínos, o AVNews. Lá foi falado sobre a questão do Guarim. O Guarim continua na Colômbia, deve fazer exames aí, testes em relação ao Covid, para poder deixar a Colômbia se reapresentar ao Vasco da Gama. Essa reapresentação deve acontecer na segunda-feira e o atleta deve reintegrar novamente aí a questão do elenco e voltar aos treinamentos, ok? Em relação à venda do Marrone, um esclarecimento foi dado pelo canal, informando aí sobre essa questão do pagamento, da concretização e da participação em relação a percentuais de cada envolvido. É uma situação complexa realmente para entender, mas vamos fazer aqui um resumo baseado nas informações do Atenção Vascaínos e também do UOL, né? O Atlético Mineiro deve estar anunciando aí, logo em breve, a contratação do Marrone. O atleta, como foi dito aí ao longo da semana, já foi até liberado do último treinamento do Vasco para acertar a sua transferência. E o Galo está pagando aí por 80% dos direitos do Marrone, né? Desses 80%, 50% vai ser pago ao Vasco, que detém 70% dos direitos do jogador, né? O Vasco ficaria aí recebendo, o Vasco receberia, melhor falando, 50% agora, né? E os 20% restantes ficariam aí para ser pagos futuramente pelo Galo, que ainda pagaria 20% ao Volta Redonda e 10% a um empresário, a uma pessoa física que estaria envolvida nas negociações. Inclusive, há aí uma regra estabelecida pela FIFA que desde 2015 pessoas físicas não podem estar associadas em negociações de atletas. Pode haver até uma punição. Espero que isso não atrapalhe essa negociação, que de fato o Vasco possa realmente concretizar a venda do jogador, já que não há aí uma outra alternativa para pagar os salários atrasados de atletas e funcionários, né? Infelizmente, a gente já tem que contar com essa possibilidade, que está praticamente selada. Acreditava aqui no canal que essa negociação poderia ter valores maiores, né? Mas infelizmente, nas condições que o clube está hoje, na atual gestão, não dá para ser feito, né? O Vasco, inclusive, aí, uma informação dada pelo AVNews. O Campelo pensa em, logo após essa concretização da negociação e o pagamento de alguns atrasados, pensa num reforço aí de peso para o segundo semestre. Essa é uma situação que foi garantida aí pelo AVNews, de que o Campelo pensa realmente em trazer um reforço de peso para o segundo semestre. Acho que a prioridade, essa é uma opinião nossa do canal, tem que ser realmente o pagamento e a garantia de salários em dia. Acho que o maior reforço para o Vasco é terminar a temporada realmente sem dificuldade de pagamento da folha salarial dos atletas e funcionários. Acho que esse é o maior reforço que essa atual gestão pode dar para o Vasco em 2020, é garantir que realmente todo mundo receba em dia, termine o ano aí sem nada pendente e, se der, realmente reforçar alguns pontos aí, algumas posições do elenco atual, como por exemplo as laterais, o meio-campo, né? E quem sabe aí um ponta para poder ajudar na composição do elenco desse ano e a gente conseguir brigar
por vaga em Libertadores, de repente ali disputar na parte de cima da tabela e conseguir aí garantir premiações maiores do que foram as de 2019, né? Em relação a acordos e penhoras, o Vasco conseguiu aí selar alguns acordos e eu me espantei com o valor de um deles, né? Que envolve aí honorários advocatícios, um escritório que conseguiu um acordo com o Vasco da ordem aí superior de 5 milhões de reais. Pasmem, 5 milhões de reais, um dos acordos aí selados que deve estar sendo confirmados aí nas próximas horas, né, dada essa informação pelo Avenews, o que não comprometeria aí verbas do Vasco, orçamento do Vasco que deve entrar, recursos do Vasco que devem entrar e que não sejam bloqueados aí pela Justiça, né? Além disso, envolvendo Justiça também, o Vasco deve ser aí acionado pelo ex-atleta Danilo Barcelos, que cobra na Justiça um valor aí aproximado de R$208 mil referentes a direitos de imagem não pagos pelo Vasco da Gama. Havia, né, um acordo para o Vasco pagar esse montante de forma parcelada, seriam R$52 mil por mês para a empresa que cuida dos direitos do atleta, mas esse compromisso não foi honrado pelo Vasco e o atleta vai cobrar isso na Justiça. O Vasco teria aí 3 dias para se manifestar em relação ao pagamento e isso ainda vai ser analisado aí pelo Judiciário. Essa informação foi dada aí pelo Sport News Mundo. É mais um atleta que entra com ações para cobrar o Vasco na Justiça. O Vasco precisa acabar com esse tipo de prática, ou a gente sabe que não acaba, mas que diminua com o planejamento. O Vasco precisa contratar realmente atletas que possam ajudar dentro de campo de forma mais contundente, mais participativa, com um perfil vencedor. Eu não estou aqui questionando o perfil e o profissionalismo do Danilo Barcelos, né? Mas é um atleta que de fato não nos ajudou muito. Se você concorda comigo, deixa a sua opinião. E agora vem a fatura pela falta de planejamento dessa atual gestão. São vários atletas aqui que a gente poderia passar o vídeo inteiro citando. Teve o caso Paulão, teve o caso do Luiz Gustavo, que quer acionar o Vasco na Justiça também. Tem agora o caso do Danilo Barcelos. São atletas que, se a gente colocar dentro de campo, nos ajudaram muito pouco. E são salários que, ao final dos contratos, vão ser cobrados na Justiça porque o clube não paga. É um direito do atleta. A gente não está questionando aqui a questão do direito do jogador de cobrar o que deve receber. Mas é um planejamento que realmente coloque jogadores com um espírito diferente na equipe. O Danilo Barcelos jogou 21 jogos e marcou 2 gols. Várias partidas ficou no banco, em algumas nem foi relacionado, salvo engano. Então, o Vasco precisa realmente planejar a composição do elenco desde o início da pré-temporada, para que possa formar um elenco com jogadores que realmente ajudem em campo. E se tiver que depois acionar o clube na Justiça, que realmente a fatura seja de fato digna, né? Em relação à reprise que vai ocorrer aí do jogo envolvendo o Vasco e Palmeiras na final da Mercosul, a reprise será nesse domingo, como já foi dito aqui no canal, às 16 horas. Compareça, garanta sua audiência. Você que não viu, veja. É uma das partidas mais memoráveis que eu já assisti como vascaíno. Está ali na lista top 5 das partidas na história do futebol. Os ingressos já estão à venda. O Vasco está vendendo os ingressos a partir de R$10 até um valor aí de até R$500. Então, achei absurdo esse valor de R$500, mas quem puder pagar, que ajude o clube, tá? Garanta seu ingresso e veja esse jogão da Mercosul, a maior virada da história do futebol, na nossa opinião. E obrigado aqui pela sua atenção. Essas são as informações que a gente queria trazer para discutir com você.
Deixe aqui a sua opinião, seu like aí, obrigado. Tenha uma ótima sexta-feira, é o nosso desejo aqui. Um abraço, saudações vascaínas a todos vocês. Até mais.